Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30 sessão extraordinária, com a seguinte ordem do dia. Projeto de lei número 748-A/2006, projeto de lei número 1350/2007, projeto de lei número 1683-A/2008, projeto de lei número 1556-2003, projeto de lei número 249/2005, projeto de lei número 1238/2007, projeto de lei número 1272/2007, projeto de lei número 1341/2007, projeto de lei número 1587/2008, projeto de lei número 1619/2008, projeto de lei número 1668/2008, projeto de lei número 1674/2008, projeto de lei número 1677/2008, projeto de lei número 1680/2008, projeto de lei número 1813/2008, projeto de decreto legislativo número 309/2008, projeto de decreto legislativo número 351/2008, projeto de decreto legislativo 367/2008, projeto de decreto legislativo número 372/2008, projeto de lei número 761/2006, projeto de lei número 922/2006, projeto de lei 1404/2007, projeto de lei número 1617/2008, projeto de lei número 1670/2008, projeto de resolução número 80/2008, projeto de lei número 1216/2007, projeto de lei número 1380/2007, projeto de lei número 1483/2007, projeto de lei 1529/2007, projeto de lei número 1627/2008, projeto de lei 1667/2008, projeto de lei 1715/2008, projeto de lei número 1735/2008, projeto de lei 1829/2008, projeto de decreto legislativo 357/2008. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Leila do Flamengo para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª sessão extraordinária, em 27 de agosto de 2008. Às 14h30, com a presença dos senhores vereadores Adilson Pires, João Cabral, Patrícia Amorim, Verônica Costa, Cláudio Cavalcante, Nadinho do Rio das Pedras, Paulo Serri, Chiquinho Brazão, Tereza Berger, Jorge Felipe, Argimiro Pimentel, Stepan Essessian, Alexandre Cerruti, Roberto Monteiro e Dr. Jairinho. Assume a presidência o senhor vereador Stepan Essessian, segundo suplente, e ocupa o lugar de secretário, a convite, o senhor vereador Luiz Humberto. Encerra-se a sessão às 16h32. Aprovada a ata,
A presidência suspende a sessão para confeccionar os avulsos. Está suspensa. Está reaberta a sessão. A presidência solicita aos senhores vereadores que estejam em seus gabinetes de trabalho para que compareçam ao plenário para darmos início à ordem do dia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, votação e redação do vencido do projeto de lei número 748-A de 2006, de autoria do senhor vereador Luiz Humberto, dá o nome de João Nogueira, cantor e compositor, 12/11/41 a 5/6/2000, a um logradouro público na Lapa, no bairro do Centro. No hora do escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, em votação, projeto de lei 1350 de 2007, de autoria da senhora vereadora Lucinha, declara a comunidade Vale Esperança, Tangará, como área de especial interesse social para fins de urbanização e regularização fundiária. No hora do escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, votação, redação do vencido, projeto de lei 1683-A de 2008, de autoria da senhora vereadora Cristiane Brasil. Considera de utilidade pública a Associação Beneficente Educacional Nova Esperança, ABENE. Não há orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1556 de 2003, de autoria da senhora vereadora Leila do Flamengo, institui a Semana do Bairro do Catete. Não há orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 249 de 2005, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, dispõe sobre obrigatoriedade da escrita em braille nos supermercados da cidade do Rio de Janeiro e da outras providências. Não há orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Essa matéria foi aprovada, que obriga os supermercados a colocarem os seus preços e os nomes dos produtos em braille, para dar o direito ao portador de necessidade especial, no caso visual, a dar o direito de ele ir pessoalmente, sozinho, sem ajuda nenhuma, poder fazer as suas compras e dar o direito a ele de ser uma pessoa normal, como qualquer uma outra. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1238 de 2007, de autoria dos senhores vereadores Eleomar Coelho, Adilson Pires, Nadinho Rio das Pedras, Carlos Caiado, Rubens Andrade, Chiquinho Brazão, que declara a comunidade do Canal do Anil como de especial interesse social para fins de urbanização e regularização fundiária. Não há orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1272 de 2007, de autoria do senhor vereador Wilson Leite Passos, que dispõe sobre exigência para identificação do numeral de localização de edificações. Não há orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. É um projeto de extrema utilidade para a nomenclatura da cidade, porque nós sabemos que muitos prédios na cidade do Rio de Janeiro não têm sequer um número afixado, não tem um número afixado, ou se tem, é de tal forma que o cidadão dificilmente é capaz de identificá-lo. De acordo com este meu projeto aprovado, é indispensável e é obrigatório que todos os prédios na cidade do Rio de Janeiro, sejam de que espécie for, tenham o numeral plenamente caracterizado, bem visível, de tamanho e de espécie de colocação, que faça com que o cidadão, com facilidade, identifique o número do prédio. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1341 de 2007, de autoria da senhora vereadora Tereza Berger, que cria Estatuto do Usuário dos Serviços e das Ações de Saúde no município. Essa matéria recebeu emendas número 1 e 2, sai da ordem do dia e segue às comissões.
nosso projeto de lei entende ser da maior importância porque ele cria o Estatuto do Usuário dos Serviços e Ações de Saúde do município do Rio de Janeiro. Claro que todos conhecemos a famosa frase: saúde é direito de todo cidadão e dever do Estado. Infelizmente, não é isso que nós temos visto nos últimos tempos, nos últimos anos. E o nosso estatuto, na verdade, ele dá o direito ao cidadão de saber tudo aquilo que se relaciona com a sua saúde, tipo a origem do sangue que ele recebe quando há necessidade da transfusão, o acesso ao prontuário médico, o diagnóstico da sua doença, enfim, uma série de situações que, se não existisse o estatuto, e até hoje isso acontece, o paciente não tem acesso a nenhum tipo de informação. Infelizmente, o que nós vemos hoje nos hospitais do município são as pessoas abandonadas, muitas vezes jogadas nos corredores, nas emergências dos hospitais, e ele então terá como denunciar, terá que ter todo um tratamento digno, o profissional que o atender deverá estar identificado através de um crachá, o nome dele tem que ser respeitado, ele tem que ser chamado pelo nome, sobrenome, enfim, o Estatuto do Usuário dos Serviços de Saúde, eu até diria, o estatuto que preserva os direitos do paciente, sem dúvida, é fundamental para a cidade do Rio de Janeiro. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1587 de 2008, de autoria do senhor vereador Cláudio Cavalcante, dispõe sobre a reserva de vagas para gestantes e crianças de colo em estacionamentos. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Essa matéria que foi votada e foi aprovada é uma matéria de simples bom senso e de boa educação. Quando você está num ônibus e vê uma senhora gestante ou uma senhora com uma criança de colo, você evidentemente levanta e dá o lugar à senhora. Então há vagas para portadores de deficiência, há vagas para várias outras pessoas que necessitam de vagas. Então nós votamos isso, vagas para gestantes e crianças de colo. É uma coisa que eu acho que algumas vagas vão ser o suficiente para, nos estacionamentos, essas senhoras que precisam de um mínimo de conforto, de um mínimo de ajuda, de um mínimo de educação do povo, de nós, aliás, se sentirem melhor, se sentirem mais protegidas. Afinal de contas, uma senhora gestante é um ser muito especial. E uma criança de colo é o futuro. Nós todos estamos investindo no futuro. Então vamos cuidar bem do futuro a partir de agora. Essa lei é para que eles possam ir aos lugares e não ficar rodando atrás de uma vaga quase sempre impossível. Então vamos ter vagas para gestantes e crianças de colo. É só isso, não inventei nada outra vez. É só uma questão de bom senso e de educação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1619 de 2008, autoria do senhor vereador Leomar Coelho, considera de utilidade pública a Fundação Darcy Ribeiro, a Fundar. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1668 de 2008, autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal. Institui o dia 9 de maio, dia da Igreja Batista Renovada em Vila Autódromo. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1674 de 2008, de autoria do senhor vereador Dr. Nelson Ferreira, considera de utilidade pública a Igreja Evangélica Cristo Vive, Ministério Crescendo em Graça. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1677 de 2008,
de autoria da senhora vereadora Lilian Sá, obriga hotéis, pensões e albergues a criarem e manterem ficha de identificação de menores de 18 anos e da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Este projeto, que foi aprovado em segunda discussão aqui na Câmara, é de suma importância para a cidade do Rio de Janeiro, porque o desaparecimento de crianças na cidade é muito grande e a prática de prostituição infantil ela está cada vez mais crescendo no nosso município. Tanto é que a CPI do turismo sexual aqui da Câmara de Vereadores constatou que meninas estavam se prostituindo a R$ 1,99 em Nova Sepetiba. Então, com esta lei, agora os hotéis, albergues, todas as casas que recebam os seus hóspedes são obrigados a fazer uma ficha cadastral da criança e do adolescente que está entrando naquela instituição. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1680 de 2008, autoria do senhor vereador Paulo Serri. Institui o dia 21 de setembro, dia da confraternização e da amizade entre os integrantes das alas das baianas e de velhas guardas das escolas de samba da cidade do Rio de Janeiro e da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Esse projeto ele visa estabelecer na cidade um dia de confraternização entre as alas de baianas das escolas de samba e as velhas guardas. Eu tenho, por tradição, uma ligação muito estreita, muito afetiva com o samba e com o carnaval no Rio de Janeiro. O dia 22 de setembro é o Dia Mundial da Paz. E eu escolhi esse dia, que é um dia emblemático, um dia que celebre a amizade entre essas duas alas de escola de samba, que são, na verdade, as alas que sustentam os desfiles das escolas de samba. As alas de baiana e as alas de velha guarda são as colunas vertebrais das escolas de samba. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1813 de 2008, mensagem número 1 de 2008, de autoria do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a criação por transformação sem aumento de despesa de cargos da categoria funcional técnico de controle externo, engenheiro e auxiliar de controle externo, nas estruturas do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo no 309 de 2008, de autoria do senhor vereador Rubens Andrade. Concede o título cidadão. Concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Isidoro Diroc Flugman, médico e professor universitário. Não há oradores inscritos para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 351 de 2008, autoria da senhora vereadora pastora Márcia Teixeira, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao pastor Josué Machado dos Santos. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo 367 de 2008. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 367 de 2008, de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos, concede o título da cidadã honorária pós-morte no município do Rio de Janeiro à professora Vera Sabac Sambaio. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo 372/2008, de autoria do senhor presidente Aloysio de Freitas, que concede o título de cidadão benemérito do Rio de Janeiro
a Marcelo Roberto Ferreira. Não havendo orador inscrito, encerra a discussão. Aprovado. Em votação e encerrado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. Segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação, projeto de lei número 761 de 2006, de autoria do senhor vereador Jorge Mauro, que dispõe sobre obrigatoriedade das agências bancárias que possuem portas com dispositivo de travamento eletrônico manterem, na área que as antecedem, guarda-volumes, no âmbito do município do Rio de Janeiro, da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Adilson Pires, Alexandre Cerruti, André Gouveia Vieira, Carlos Bolsonaro, Cristiane Brasil, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, Jorginho SOS, Leila do Flamengo, Lucinha, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Paulo Serri, S. Ferraz, Sami Jorge, Silvia Pontes, Stepana Essercian, Tereza Berger, Theo Silva, Verônica Costa, Vanderlei Maris. Senhores vereadores, Alexandre Cerruti, Carlos Bolsonaro, Cristiane Brasil, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, Jorginho da SOS, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Paulo Serri, Rubens Andrade, S. Ferraz, Sami Jorge, Silvia Pontes, Theo Silva, Verônica Costa, Vanderlei Maris. Senhores vereadores, Carlos Bolsonaro, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, Jorginho da SOS, Luiz André Deco, Paulo Serri, S. Ferraz, Sami Jorge, Theo Silva, Verônica Costa. A presidência vai encerrar a votação. Presentes votando 26 senhores vereadores. Votaram sim 25, votou não 1. O projeto está aprovado e votará em segunda discussão. Em função da aprovação dessa matéria, o PL... Em função da aprovação dessa matéria, o PL 1088/2007 fica prejudicado e vai ao arquivo. Em tramitação ordinária e primeira discussão e votação, projeto de lei 922/2006, autoria do senhor vereador Márcio Pacheco,
considera de utilidade pública a Cooperativa Especial de Trabalho e Produção dos Portadores de Deficiência, usuários da Fundação Municipal Lar Escola Francisca de Paulo, Limitada. Copilar. Não há orador escrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovar o teu. Aprovar o teu. Tendo sido solicitada a verificação nominal pelo vereador Alberto Salles, a presidência irá liberar os postos de votação. Senhores vereadores, Alexandre Cerruti, Aspasia Camargo, Carlos Bolsonaro, Chabel Zaíbe, Cristiane Brasil, Dr. Jairinho, Nelson Ferreira, Eleomar Coelho, Jorginho SOS, Leila do Flamengo, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Humberto, Patrícia Amorim, Paulo Serri, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, S. Ferraz, Sami Jorge, Silvia Pontes, Tereza Berg, Théo Silva, Verônica Costa, Vanderlei Maris. A presidência vai encerrar a votação. Presentes e votando 26 senhores vereadores. Impedido regimentalmente 1. Votaram sim 26. O projeto está aprovado. E votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão e votação, o projeto de lei 1404/2007, de autoria do senhor vereador Rogério Bittar, institui o Dia do Bangu Atlético Clube e de seus torcedores. Não há orador escrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Senhor presidente, aprovado. eu ia pedir adiamento dessa matéria por uma sessão. Vereador Argemiro Pimentel solicita o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação, projeto de lei 1617 de 2008, autoria do senhor vereador Alberto Salles, proíbe a realização de eventos com estimativa de público igual ou superior a 10.000 pessoas, sem consulta prévia da população do bairro, onde se pretende realizar e dar outras providências. Não há orador escrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Os postos de votação já se encontram disponíveis.
Senhores vereadores, Adilson Pires, Alexandre Cerruti. André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Carlos Cavalcante, Cristiane Brasil, Guilherme Coelho, Jorge Felipe, Jorginho SOS, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Luiz André Deco, Luiz Humberto, Nereide Pedregal, Pastora Márcia Teixeira, Paulo Serri, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Écio Ferraz, Sami Jorge, Stepana Essessian, Theo Silva, Verônica Costa e o Vanderlei Maris. Senhores vereadores Alexandre Cerruti, André Gouveia, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Cláudio Cavalcante, Dr. Carlos Eduardo, não está, Eliomar Coelho, Leila do Flamengo, Luiz Humberto, Nereide Pedregal, Pastora Márcia Teixeira, Paulo Serri, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Sami Jorge, Theo Silva, Verônica Costa, Vanderlei Maris, Jorginho, o DEM está reunido em outro. Senhores vereadores, a matéria requer quórum de maioria absoluta. Alexandre Cerruti, André Gouveia, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Eliomar Coelho, Leila do Flamengo, Luiz Humberto, Nereide Pedregal, Pastora Márcia Teixeira, Paulo Serri, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Sami Jorge, Theo Silva, Verônica Costa, Vanderlei Maris. Alexandre Cerruti, André Gouveia Vieira, Carlos Caiado, Eliomar Coelho, Nadim, Nereide Pedregal, Pastora Márcia Teixeira, Paulo Serri, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Sami Jorge, Theo Silva, Verônica Costa, Vanderlei Maris. A presidência vai encerrar a sessão. Como vota o vereador Vanderlei Maris? Bota ali, por favor. Pastora Márcia Teixeira. Alexandre Cerruti. Carlos Caiado. Eliomar Coelho. Leila do Flamengo. Luiz Humberto.
Nereide Pedregal, pastora Márcia Teixeira, Paulo Serri, Rubens Andrade, Sami Jorge, Theo Silva, Verônica Costa. Última chamada. Alexandre Cerruti, Carlos Caiado, Eleomar Coelho, Leila do Flamengo, Luiz Humberto, Roberto Monteiro, Sami Jorge, Theo Silva, Verônica Costa. Vereador Wilson Leite Passos, vereador Roberto Monteiro, vereadora Alexandre Cerruti. A presidência vai encerrar a votação. Votando 27 senhores vereadores, votando sim 25, votando não 2. O projeto está aprovado e votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 1670 de 2008, de autoria da senhora vereadora Silvia Pontes, que cria o Dia Municipal da Conscientização da importância do médico, do exercício e do esporte no Rio de Janeiro. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, em votação. Projeto de resolução número 80 de 2008, de autoria do senhor Vanderlei Mariz, que dispõe sobre a substituição de copos descartáveis de plásticos por similares de papelão e a compra de canecas de cerâmica para os gabinetes e departamentos da Câmara. Não há os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. O projeto votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1216 de 2007, mensagem número 10407, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 2212 de 29 de junho de 1994 e da outras providências. O projeto está pendente de parecer da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Para emitir parecer, o vereador Dr. Jairinho. Vereador Dr. Jairinho, para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 1216 de 2007, mensagem número 104, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 2202, de 29 de junho de 94, da outras providências. Favorável, presidente. Parecer da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 1380, de autoria do senhor vereador Adilson Pires, que dá o nome de administrador Arlan Lobo, 1935-2003, ao logradouro público nominado no bairro de Laranjeiras, neste município. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Em votação, a emenda, Justiça pela Constituição, com a emenda número 1, os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto votará em segunda discussão, após a redação do vencido.
Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 1483 de 2007, de autoria do senhor vereador Roberto Monteiro, que disponibiliza nas repartições públicas municipais que especifica para fins de consulta o diário oficial da cidade a qualquer pessoa interessada. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1520, de autoria do senhor vereador Jorge, 1529 de 2007, de autoria do senhor vereador Jorge Felipe, que dispõe sobre o provimento de cargos públicos por mulheres que participarem de concurso público. O projeto está pendente de pareceres. Pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, o vereador doutor Nelson Ferreira. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, favorável. Para emitir parecer da Comissão da Defesa dos Direitos Humanos, doutor Nelson Ferreira. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável da defesa dos direitos, da Comissão da Defesa dos Direitos Humanos. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Em votação. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria o projeto votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1627 de 2008, de autoria da senhora vereadora Rosa Fernandes, que declara como de especial interesse social para fins de regularização a área denominada Conjunto Residencial Areal e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. O projeto está pendente de pareceres. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, doutor Jairinho. Doutor Jairinho, para emitir parecer. De autoria de vereadora Rosa Fernandes, que declara como de especial interesse social para fins de regularização a área denominada Conjunto Residencial Areal e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. Senhor presidente, favorável. Parecer da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, favorável. Não há vereador para discutir a matéria. Em votação, senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1667 de 2008, de autoria do senhor vereador Charbel Zaibe, que dispõe sobre a inclusão do quesito raça-cor nos formulários de informações em saúde do município do Rio de Janeiro e da outras providências. O projeto está pendente de parecer. Pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, o vereador doutor Jairinho. Vereador doutor Jairinho. Para emitir parecer sobre o projeto do vereador Charbel Zaibe, que dispõe sobre a inclusão do quesito raça-cor nos formulários de informações em saúde do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Do vereador Charbel? Favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, doutor Nelson Ferreira. É de Charbel? Favorável, senhor presidente. Estão tudo com medo de Charbel lá na Zona Oeste. Tá bom. Parecer favorável parecer da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Não há vereador inscrito para discutir a matéria. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A presidência submete ao plenário se concorda pela votação em bloco das emendas de número 1 a 3. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o bloco de emendas de 1 a 3. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o projeto assim emendado. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão após a redação do vencido.
Projeto de lei número 1715, de autoria do senhor vereador Luiz Antônio Guaraná, que concede o título de utilidade pública à Associação Congregação de Santa Catarina, Casa de Saúde São José. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Em votação, a presidência submete ao plenário se concorda em votação em bloco pelas emendas número 1 e 2. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão após a redação do vencido. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1735 de 2008, de autoria da senhora vereadora Andréia Gouveia Vieira, que declara cidades irmãs a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Kiev, na Ucrânia. Não há vereador para discutir a matéria. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. E em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 357, de 2008, de autoria da senhora vereadora Aspásia Camargo, que concede o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro à cantora Roberta Sá. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto votará em segunda discussão. E em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1829 de 2008, de autoria da senhora vereadora Verônica Costa, que revoga a lei número 4.521 de 29 de maio de 2007, que considera de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Rio de Janeiro, IDETEC. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Esgotada a pauta da presente sessão, a presidência, um minuto só. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão extraordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.